Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser sobre cirurgia torácica. Geralmente, a cada ano, eu faço algumas modificações, só para não ficar muito chato, né? Então, esse ano, a gente, além de falar sobre os tipos de cirurgia torácica, nós vamos falar especificamente da pneumectomia em cunha, né? Da ressecção em cunha, abordando mais a questão, né, de uma cirurgia oncológica, né, que é por câncer. Então, dando início à nossa aula de cirurgia torácica, nós temos vários tipos de cirurgias, né? Então, o cirurgião torácico, ele atua em vários locais, na área do tórax. Então, a gente pode dividir isso em cirurgias pulmonares, em cirurgias das pleuras, cirurgias do mediastino, cirurgias de parede torácica, de traqueia e brônquios, de esôfago, tá? Não é exclusivo da Tá dando pra ouvir? oncológica. Oi? Eu vou ter que pegar o foninho, não dá pra ouvir? É só você modificar Deixa eu ver. a saída do áudio aí. Você está errando alguma coisa aí na saída do áudio. E a gente consegue te escutar bem. É, Então, não é exclusivo, né, da cirurgia oncológica ou da cirurgia geral, né, a cirurgia de esôfago. Então, às vezes, a gente vai ver que vai ter alguns procedimentos cirúrgicos, eles são comuns em algumas especialidades, né? Só que a abordagem modifica um pouquinho. Na cirurgia torácica, se usa muito vídeo, né? E algumas instituições privadas há o robô, né? Então, a robótica. E geralmente os procedimentos de urgência, né, eles são mais envolvendo ali uma necessidade de. Só estava desligando aqui um áudio. É, de uma drenagem torácica, né? Então, isso pode ser decorrente de trauma, né? Ou, às vezes, um procedimento de urgência, por exemplo, um pneumotórax espontâneo. Não é uma ocorrência muito comum, mas pode acontecer, né? Então, não teve o trauma, mas teve um rompimento mesmo de alvéolos que gerou, né, esse pneumotórax espontâneo. Mas, associado a isso, nos traumas mesmo, pode ser necessário, então, a toracotomia de emergência, né? Em casos onde sabe-se que tem sangramento, tem instabilidade hemodinâmica, o que sugere que tenha uma ocorrência ali em grandes vasos próximos ali à parte pulmonar. Então, quando a gente fala das cirurgias pulmonares, né? Então, a gente está falando da lobectomia, quando há uma retirada de um dos lobos, né, daquele pulmão. É, assim, atualmente, até o último consenso que se falou sobre ressecção em cunha é o padrão ouro dentro das cirurgias para câncer de pulmão, né? Tem a segmentectomia, que é uma ressecção anatômica, né, no segmento pulmonar, né, preservando aí um pouco mais de parênquima, né? Tem a ressecção em cunha, que já é uma remoção que não é anatômica, mas ela é específica para aquele pequeno tumor em área periférica, onde se retira parte daquele pulmão, mas sempre numa extensão menor do que um segmento, né? E a pneumectomia, que geralmente é a remoção devida a um câncer, né? E é a remoção de um dos pulmões, né? E a maioria das vezes está relacionado a câncer, né? Eventualmente, vocês podem ver situações, por exemplo, de traumas muito graves que aquele pulmão atrofiou e deixou de funcionar. Aí não há uma necessidade de remover, a não ser que tenha empiema associado e seja frequentemente, como é que fala? Retorne aquele empiema, não é possível
tratar, aí às vezes se faz uma pneumectomia, mas aí de algo que já não funcionava, né? Mas isso são situações muito raras, né? Nas cirurgias que envolvem a pleura, nós temos a pleurodese, né? Pleurectomia e a decorticação pulmonar. A pleurodese, ela é um procedimento que é feito já com o paciente com uma drenagem torácica. Geralmente, para fazer a pleurodese, não se escolhem os tubos de drenagem torácica específicos, se escolhe uma drenagem, por exemplo, com catéter de pigtail, que tem um French bem menor, né? Por quê? Porque a gente quer gerar o mínimo de trauma. E geralmente é em casos onde nós temos derrames pleurais neoplásicos. Então, o derrame pleural neoplásico, ele não tem fim. Ele vai provocar aquele acúmulo de secreção que precisa ser eliminado e daí há uma necessidade de fazer essa pleurodese. Se a gente vai ver que a pleurodese pode ser com medicamento ou com é, talco. Na decorticação pulmonar, é, a decorticação a gente chama que é uma cirurgia de higiene, né? Então, a decorticação pulmonar, ela vem na terceira, quarta fase do empiema pleural, né? Para quê? Para fazer uma limpeza, remover o excesso de fibrina das pleuras, né? Limpar aquele pulmão para que evite o acúmulo de secreção purulenta ali entre as pleuras, né? Então, vai fazer uma limpeza bem agressiva e bem, às vezes, bem traumática, entre as duas pleuras, que elas ficam tão rígidas, que impedem a expansão pulmonar. Então, precisa fazer essa decorticação pulmonar para poder fazer essa liberação e melhorar, então, essa expansão pulmonar. Nas cirurgias de mediastino, aí nós temos a timectomia e as ressecções de tumores mediastinais. Em algumas doenças, como a miastenia graves, há uma necessidade de remover isso já na fase adulta, né? Geralmente a miastenia ela tem uma frequência maior de manifestação, é uma doença autoimune, que ela se manifesta já numa fase adulta. E nessa fase adulta, o que que o timo faz, né? Porque ele é importante para a gente ali na fase da infância e da adolescência, onde ele para de funcionar depois, né? Ele vai ser o treinador das células de defesa, né? Então ele provoca a maturação dos linfócitos T. Então, ele regula, de certa forma, o nosso sistema imune. Então, o timo ele é importante, então, na infância e na adolescência. Alguns casos raros, em crianças, por má formação congênita ou necessidade de uma abordagem cardíaca, né, precoce ainda na infância, às vezes, devido ao acesso, acaba que o timo ele é removido, né? Aí a gente só precisa ter uma atenção maior nesse paciente, que é um paciente que pode ter uma necessidade, um acompanhamento melhor devido à falta de maturação dessas células, né? Então, quando na fase adulta, embora ele não esteja mais servindo de nada, ele fica ali, né? Ele pode ter uma hiperplasia, ter um aumento local de crescimento sem ser um câncer, né? E aí, às vezes, por uma proximidade ali à parte pulmonar e à parte cardíaca, precise remover aquele volume, né? Então, uma das formas. A outra é nos casos da miastenia. Por quê? Ele vai criando anticorpos contra os receptores de acetilcolina, que é justamente o receptor que melhora a contratilidade muscular, né? Então, aos pacientes que têm miastenia, eles têm uma fraqueza muscular progressiva, né? Se não tirarem o timo, né? Então, uma cirurgia muito importante para esse grupo de pacientes, né? E aqueles, então, que desenvolvem os timomas,
que precisam remover, porque aí já é uma parte oncológica, né? E, além disso, os tumores mediastinais, né? Que vai ter acesso também pela remoção ali pelo tórax. Nas cirurgias de parede torácica, envolve a reconstrução de parede torácica, elas não são cirurgias que são feitas apenas esse procedimento, né? Então, quando o paciente faz, por exemplo, uma toracoplastia, às vezes ele já veio de umas cirurgias anteriores, já fez decorticação pulmonar, já fez uma pleurostomia aberta, né? E depois que tratou e ficou um tempo com essa pleurostomia aberta, ele precisou fechar essa pleurostomia, né? Que ela fica mesmo, as pleuras ficam em contato com o ar. A gente põe um curativo ali, mas é para poder absorver aquela secreção, aquele pus que sai, né? Isso são em casos mais graves. Quando ele resolveu toda essa situação, ele precisa fechar aquele buraco que fica ali, né? Então, ele é submetido a uma toracoplastia. E a reconstrução de parede torácica, que pode ser associada a um trauma, envolvendo fraturas, deslocamento de costelas, de arcos costais, ou mesmo, né, associado a uma ressecção tumoral, né? A gente pode ter tumor de arcos costais. Nas cirurgias de traqueia e brônquios, né, que dependendo da região vai ter bastante, né? Por exemplo, no base, a gente faz muita cirurgia de traqueia em função do quê? Em função de que ele é referência dos estados do norte. Então, os pacientes vêm dos estados do norte, transportados pelo governo local, para os especialistas mais próximos. Então, como nós estamos ali no centro, acaba que a gente recebe muito paciente, então, desses estados do norte. E o que que leva, então, a essas ressecções traqueais, né? Geralmente é em decorrência de tratamento de estenoses causadas pelo quê? Pelo uso do tubo endotraqueal. Então, são pacientes que passaram por um período longo de UTI, onde às vezes não tinha aquele controle do cuff, né? Então, não era medido o cuff diariamente, a pressão era maior do que a que deveria, né? E isso gera, então, uma diminuição da irrigação naquele local, gerando uma traqueomalácia, né? E essa traqueomalácia, ela pode ocasionar essa estenose. Então, o tratamento da estenose é um tratamento longo, além de ter ressecção traqueal, tem a necessidade, às vezes, do paciente usar uma traqueostomia com um ângulo, um conduto mais longo, tá? Porque geralmente as estenoses, elas não são muito altas, são mais baixas, e isso, quando a gente está fazendo o desmame da traqueostomia desses pacientes, a gente já consegue entender que ele não vai conseguir ficar sem, né? Que ele vai ocluir se ficar sem a cânula e vai deixar de respirar. Hoje, a ocorrência já caiu muito. Há uns 15 anos atrás, era muito alto a cirurgia de traqueia, mas nós ainda temos a cirurgia de traqueia, né? Ainda são um volume alto, mas está um pouco mais reduzido com a implementação dessa necessidade de medição do cuff, né, diariamente. E tem as broncoplastias, né, que é a reconstrução brônquica de acordo com a patologia que aquele paciente tem. Pode ser câncer, né, pode ter sido trauma, pode ter sido infecção, né, e as cirurgias de esôfago, né. Basicamente, elas são de dois tipos, que é a remoção do esôfago todo, mas antes, no pré-operatório, é feita uma gastrostomia, onde vai sendo dilatado todo o estômago, uma capacidade acima de 500 ml, para que, no momento que haja a ressecção daquele esôfago, né, que ele pode ser por acalásia, pode ser por tumor, tá? Que a acalásia é um enfraquecimento, é muito comum em pacientes que têm chagas, né? É, e aí não consegue, ficam entalados, né? Então eles não conseguem digerir. O alimento demora muito tempo
às vezes mais de 24 horas para chegar o último alimento daquele paciente no estômago, né? Então, eles têm muita dificuldade ali, porque o peristaltismo do esôfago não funciona, né? Então, são pacientes que têm inúmeras dificuldades no dia a dia para alimentar e aí preferem alimentos mais líquidos, pastoso, né? Então, a cirurgia de esôfago envolve esse paciente, né? Pode ter ou não doença de Chagas, né? Com cometimento esofágico. Envolve também aqueles pacientes que tentaram autoextermínio com soda cáustica, né? Que às vezes, além de queimar o esôfago, eles queimam também laringe, um pouco da via aérea, né? Por isso, eles são tratados pela cirurgia torácica. E dentro desse tipo de cirurgia, basicamente são dois. Um é translocação do intestino grosso para o esôfago, né? Então, pega uma porção do intestino grosso e põe no local do esôfago, e o outro é essa dilatação gástrica e sobe a cavidade gástrica, ocupando o espaço, então, do esôfago. Aí vai depender muito da clínica de cada paciente, na verdade, né? E os procedimentos torácicos, eles também são e têm evoluído para se tornarem minimamente invasivos, né? Que aí é por vídeo ou por cirurgia robótica, igual eu já falei para vocês. Os procedimentos de urgência e emergência, eles estão envolvendo a toracotomia, né, que é de emergência, e a drenagem torácica, que ela pode ser decorrente de um trauma, decorrente de uma infecção, né, pulmonar. E aí, o que é importante em tudo isso? As indicações mais comuns são o câncer, né? Câncer de pulmão, os derrames pleurais recorrentes, que aí nós estamos falando de derrame pleural neoplásico, os tumores de mediastino, o trauma torácico, onde vai ser necessário as drenagens, né? De hematoma, as doenças da parede torácica e as doenças do esôfago. A cirurgia é semelhante ao procedimento cirúrgico, mas as indicações elas são diferentes, né? Então, de uma forma geral, o tipo da cirurgia depende da doença. Se for um câncer, depende do estágio daquele câncer, né? Da condição clínica do paciente e da experiência da equipe, né? Tem procedimentos que eles têm alto índice de complicações, né? Como é a cirurgia esofágica, dependendo se ela, né? Antigamente, só estou dando um parâmetro para vocês. O começo das cirurgias esofágicas, ela era de acesso torácico, né? Hoje eles fazem essas cirurgias de acesso cervical, né? O que diminui muito os problemas de mediastinite e morte desses pacientes, né? Porque a gente tem uma ferida que a gente rapidamente, se ocorrer uma fístula, a gente vai identificar pela presença da saliva ali, né? E aqui é só o panorama geral, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Então, dentro das cirurgias torácicas, só recapitulando, nós temos as cirurgias pulmonares, de pleura, mediastino, parede torácica, traqueia e brônquios e esôfago. E aí, quando a gente fala de tudo isso, a gente tem que entender que o tórax, né, aloja estruturas muito importantes, né? Coração, pulmão, diafragma, né? A medula, as vértebras ali presentes no tórax, elas são de grande valência, porque se houver algum trauma ali, é algo que afeta diretamente o centro respiratório, né? É, a condição cardíaca, né? Então, tudo isso é extremamente grave, né? Então, por exemplo, como que uma doença, né, autoimune como uma miastenia pode enfraquecer esses músculos torácicos, né? Porque a gente tem, além dessa estrutura, dessa capa dura que nos mantém bem protegidos ali no coração e essas estruturas importantes, nós temos músculos, né?
anteriores, posteriores, que fazem com que haja uma movimentação síncrona de toda essa parte respiratória. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, uma fratura, que pode causar, então, uma movimentação anormal desse tórax, o paciente já começa a ter implicações relacionadas, né, à parte pulmonar. Então, o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia torácica, né, ele vai ser avaliado minuciosamente na história clínica, o exame físico, as comorbidades associadas, uma avaliação funcional, né, estado nutricional, suporte social e a preferência do paciente. Tudo isso, por quê? Porque, assim, ele tem que querer aquele procedimento, né? A gente não pode fazer nada sem o aval dele, né? Além disso, é feita uma avaliação fisiológica da parte pulmonar e cardíaca, né? Na parte pulmonar, um exame muito importante que não pode faltar para esse paciente é a espirometria, né? Ele vai avaliar a capacidade daquele pulmão pré e pós-operatório. Então, tem que haver esse exame, tanto no pré quanto no pós-operatório, para medir a capacidade funcional daquele pulmão. Outro é o DLCO, que é a capacidade daquele pulmão conseguir transferir o O2 que ele inspira para o sangue, né? Então, são exames muito importantes. Esses dois exames, associados à gasometria, ao teste de exercício cardiopulmonar e à tomografia, eles trazem uma avaliação completa da capacidade funcional daquele pulmão, né? Então, isso são exames básicos para qualquer cirurgia cardíaca, desculpa, para qualquer cirurgia torácica. Avaliação cardíaca é necessário, né? Então, nós estamos com estruturas, o coração está ali naquela estrutura guardada, né? Uma coisa interessante, quando nós temos uma cirurgia aberta, né, que não é por vídeo, tem a escolha da incisão, né? Então, existem toracotomias com incisões posterolaterais, anterolaterais, incisão axilar, esternotomia mediana, né, que é a mais antigamente mais utilizada, hoje é menos utilizada, a não ser porque seja para o mediastino, né? E aí tem os pontos de entrada quando a cirurgia é minimamente invasiva. Na parede torácica, uma coisa que eu não falei foi sobre as deformidades congênitas. Provavelmente vocês já viram aqueles tórax, cavos, né? Então, a cirurgia de correção deles envolve, né, às vezes o uso de fios de aço, de próteses de aço, para trazer e corrigir essas alterações. Algumas síndromes são comuns também, e vocês podem ver quando se trabalharem na área de cirurgia torácica, que são a síndrome de Polan, né? Que é quando o músculo peitoral não se desenvolveu, ou então não existe, pode ser as duas ocorrências, e a síndrome do oh, meu pai, desfiladeiro torácico, que pode ser na parte nervosa, por uma compressão ali dos nervos, do plexo braquial, ou pode ser também por uma compressão de vasos, né, de artéria ou veia subclávia. Então, tem muita coisa dentro da cirurgia torácica, né? A gente vai se ater a uma delas. Mas eu trouxe aqui algumas coisas que a gente tem que pensar quando trabalha em centro cirúrgico que tem cirurgia torácica, né? Eu pus aqui só um resuminho das cirurgias de parede torácica e os instrumentais diferentes que tem que estar em sala, né? Então, as serras, a rugina, as pinças ósseas, as placas e parafusos que, uma vez que envolve a parede torácica, pode ser necessário, assim como as telas, né? E o cimento ósseo. Então, são materiais e instrumentais diferentes
que além das bandejas que eu vou ter específicas, né, de tórax, eu preciso ter em sala, né? Porque pode haver necessidade de ressecção de algum arco costal ou estabilidade daquele tórax durante o procedimento. Nas cirurgias de mediastino, aí como a abertura é mediana, né, eu vou precisar dos afastadores externais, né? Vou ter que ter clipes vasculares específicos, né? Porque durante o procedimento, pelas estruturas próximas ali, tem grandes vasos, pode haver necessidade dessas clipagens, né? Para poder manter a hemostasia ali durante o procedimento. Além das outras coisas que a gente já usa no procedimento que envolvem vasos, né? Nas cirurgias de pleura, aí nós temos também os afastadores torácicos, tem as curetas, né? Porque ali vai ter que fazer um trabalho maior de remoção daquela fibrose. O talco, ele precisa ser estéril, não pode ser talco qualquer, né? Teve uma época que hoje a gente usa tetraciclina, né? Macerada e joga no pulmão. É um procedimento extremamente doloroso, porque ele é um agente esclerosante. Então, às vezes, quando está no centro cirúrgico, está tudo bem, o paciente está sedado. Quando essa pleurodese a gente faz após a drenagem torácica, já tem alguns dias de drenagem, né? Ele é extremamente doloroso. Então, a gente precisa fazer uma medicação forte, para dor forte, antes que o médico faça essa instilação através do dreno desse talco ou dessa tetraciclina, tá? Que eles vão agir como quê? Como esclerosantes para fazer com que aquelas duas pleuras, tanto a visceral quanto a parietal, grudem de volta e diminuam, né? E assim ele não tem espaço para a ocorrência de novos derrames pleurais, né? Mas o paciente ainda fica com o dreno. Após essa pleurodese é feita a clipagem do dreno e algumas horas depois a gente abre. Em alguns casos de derrame pleural neoplásico, ainda tem grandes drenagens, e aí, não, após essa abertura, não pode drenar, né? Aí se estipula pelo tamanho do paciente, mas não pode drenar nas próximas 24 horas mais de 1.000 ml. Então, se estiver com toda essa drenagem, a gente clampeia novamente, apenas na questão do derrame pleural neoplásico. Clampeia novamente até ter uma nova avaliação, porque ele não pode perder mais de 1.000 ml depois que faz a pleurodese, porque aí ele vai causar uma irritação muito grande, uma dor absurda naquele esvaziamento, e que pode causar déficit hemodinâmico nesse paciente, né? Em alguns casos, a clorexidina é usada entre as pleuras durante a decorticação, tá? É feito uma raspagem e a utilização da clorexidina tópica a 2% ali entre as pleuras, porque é uma cirurgia de limpeza, né? Higiênica, igual a gente fala. É tudo contaminado na decorticação, né? Porque nós estamos lidando com pus, né? Então, uma cirurgia infectada, na maioria das vezes. Mas aí depende aí do tipo do grau do empiema que se encontra aquele paciente. Às vezes é um grau anterior, né, ao 4, que seria já purulento, né? Mas, de qualquer forma, são cirurgias ou contaminada ou infectada. Nas cirurgias de traqueia e brônquios, né, o que é que precisa ter atenção? Dos estentes, né? Saber o tipo da ressecção e ter disponíveis estentes de vários tamanhos, né, para usar às vezes ou na traqueia ou em brônquios com o ramo mais extenso, mais aberto, né? Na cirurgia de traqueia, a gente usa também muito o tubo T,
de Montgomery, que ele é um tubo que vai substituir, após a retirada, então, dos anéis, vai substituir uma traqueostomia. Ele vai manter aquela traqueia aberta. Caso o paciente evolua, né, ele é um T mesmo. Caso ele evolua com dispneia, a gente abre o tubo e ele consegue respirar como se fosse uma traqueostomia, né? Mas a intenção é ele conseguir respirar pelo nariz e boca, né? Pode ser que no primeiro, segundo dia de pós-operatório a gente deixe o tubo aberto para ele respirar por aquele orifício, mas a intenção é trabalhar esse paciente para ele respirar por nariz e boca. Por que que isso às vezes é difícil? Porque ele às vezes ficou mais de um ano com a traqueostomia. Então ele tem que aprender a respirar novamente, né? Na avaliação pré-operatória é a mesma coisa das demais cirurgias, né? As complicações nesse tipo de cirurgias envolvem a estenose da anastomose, aí específico na anastomose, né? Fístula traqueobrônquia, descência de anastomose, infecção, lesão de nervos recorrentes e granulação excessiva. O que que é isso? Na via aérea, na traqueia, o paciente inicia, às vezes pela sutura mesmo ali da anastomose. Inicia, então, granulomas. E ele vai ter que retornar depois, né, tipo, a cada 2 meses, para poder cauterizar esses granulomas ou remover, né? Toda vez que a gente mexe, né, a tendência do nosso organismo é aumentar a fibrose. E aí, essa manipulação quando ocorrem esses granulomas, a manipulação pode gerar novamente uma estenose naquele local, que geralmente é o local da anastomose, né? E aí há uma necessidade da colocação de stents, né? Stents traqueais, né? E aí tem vários deles e vários modelos, né? Bom, e aí a gente entrando aqui na parte da ressecção em cunha. Ninguém está fazendo nenhuma pergunta no chat, eu acho que está tudo bem, né? Então, historicamente, né, ela começou em 1995, então é bem novo, né? Que se preferiam, né, fazer ressecções menores que a lobectomia. Para quê? Para que o restante do pulmão conseguisse manter a capacidade vital daquele indivíduo, né? Porém, agora, mais recentemente, os estudos demonstram que essas ressecções menores, elas não alteram a eficácia da necessidade cirúrgica oncológica, né? Que é remover tudo que precisa para não ficar tumor residual, né? Então, se mostrou que no câncer inicial de pulmão é possível fazer uma ressecção em cunha no estágio inicial e isso garantir a cura desse paciente, né? Então, esse documento é um resumo do consenso de Thorne, que foi constituído por 70 membros, onde eles juntaram 90 declarações, modificaram e analisaram cada uma dessas declarações, né, científicas, e ao final eles compilaram 30 declarações para este consenso, né, falando do quê? Da ressecção em cunha. E aí, nessas 30 declarações, eles categorizaram em 5 categorias. Então, considerações do que deve ser feito no pré-operatório, os aspectos técnicos da ressecção, avaliação dos linfonodos ali na região, avaliação da margem cirúrgica e manuseio do tecido pela patologia, né? Ou seja, é necessário que tenha como verificar com o paciente ainda em centro cirúrgico, se aquela parte ressecada foi suficiente ou não, através do sistema de congelamento, né? E aí, nessas considerações pré-operatórias,
Deve ser avaliado minuciosamente, então, a localização tumoral, né? Verificar bem minuciosamente as estruturas adjacentes, planejar como vai ser aquela margem cirúrgica no momento da ressecção, discutir outras opções cirúrgicas, né? Então, compartilhar isso numa mesa redonda, que é o que a gente chama, com o paciente, e utilizar técnicas de localização pré-operatória para tumores não palpáveis, né? A técnica de como retirar, então, aquela porção, né? Então, garantir uma boa geometria de ressecção para evitar o dano funcional ao pulmão. Utilizar manobras, né, de liberação de fissura e mobilização do hilo para poder fazer essa ressecção e converter essa ressecção para uma segmentectomia ou uma lobectomia se a margem não estiver adequada, tá? Porque isso impacta no tratamento do paciente. Na avaliação dos linfonodos, né, que é o principal pilar oncológico, né, que aí o mínimo recomendado é que tenham um estadiamento de 3 linfonodos em N2 e um em N1, para uma avaliação de qualidade. E se houver suspeita de linfonodos, eles devem ser avaliados por congelação. E se der positivo para câncer, deve converter a cirurgia, ou seja, aumentar para uma segmentectomia ou uma lobectomia esse procedimento. Por quê? Porque geralmente é um problema que foi identificado nessas declarações desse consenso, que até 50% das ressecções em cunha não avaliavam esses linfonodos. E se você não avalia, não tem como você garantir que a margem está ok, né? Então, a, a, a biópsia daquele pedaço, ele vai sair com 1, 2 semanas, e isso é um tempo muito, muito grande, assim, para poder pôr esse paciente, grande e pequeno, né? Porque é pequeno para poder pôr novamente em sala e aumentar a cirurgia, e grande, né? Porque toda vez que a gente deixa resíduo de câncer naquele local, ele pode se manifestar, né? E migrar para outros locais, né? Após a manipulação. Então, uma coisa crítica, né? Que envolve a recidiva do câncer é a questão da margem, né? Então, o tumor ele tem que sair com uma margem maior que 2 centímetros, ou o tamanho componente sólido, né? Relacionado ao tamanho daquele tumor. Então, eu tenho que ter uma margem de segurança bem maior, né? Para poder garantir que não haverá recidiva, né? Então, avaliar essa margem antes de finalizar a cirurgia, né, pela biópsia de congelamento, se positiva, tem que aumentar a ressecção, né? O que ocorre, e que a gente sabe por evidências, que as margens inadequadas resultam numa maior recorrência local e pior sobrevida daquele paciente. Então, o procedimento em si não é só a gente garantir perfeitamente, é permitir que a qualidade do que foi retirado, né, e a qualidade da análise patológica interfiram numa qualidade para o paciente, né? Ou seja, curem ele daquele câncer, né? Então, medidas como antes da fixação e de avaliar as peças, tentar padronizar uma forma de fazer essas ressecções e de avaliar o tamanho, né? Remover e analisar direitinho a linha que ficou aquele grampeamento, para ter certeza que ficou bem homogêneo e que não vai ter uma deiscência, né? Garantir consistência
entre os profissionais, né? Porque a gente sabe que não é só um cirurgião que vai estar ali. Então, eles têm que estar em acordo da forma de trabalho, né? É, e a questão de pequenas diferenças de análise podem alterar uma medida de imagem até 1 centímetro, né? E isso pode prejudicar esse paciente. Então, os pilares da ressecção em cunha é margens negativas adequadas e avaliação linfonodal, planejamento anatômico e execução de uma técnica cuidadosa, integração entre o cirurgião e o patologista, e a ressecção em cunha não é inferior, né, às demais ressecções. E para que seja, né, uma cirurgia com a qualidade oncológica, né, não basta apenas fazer, é preciso fazer com qualidade, né? Fazer bem feito para que esse paciente realmente fique livre daquela tumoração. Já no caso da pneumectomia, quando a gente fala de uma remoção cirúrgica do pulmão, nós vamos ter algumas alterações bem mais graves, né? É por isso que se tenta reduzir a área de ressecção daquele pulmão, né? Para que mantenha o mais funcional possível, né? Com uma área maior de capacidade vital. Porém, né, quando há uma necessidade de uma pneumectomia, não tem jeito, né? E o que é que ocorre? Nós vamos ter uma adaptação fisiológica após essa retirada desse pulmão. O mediastino, ele se desvia, o diafragma se eleva, e esses espaços mortos que ali ficaram, né, ficaram sem uso, eles vão sendo ocupados pelos outros órgãos e por líquido ali presente, o que pode gerar um acúmulo de líquido, né, que precisa ser drenado, né? E o pulmão remanescente, que está inteiro, né, ele às vezes pode sofrer uma hiperexpansão, né? O que explica muitos dos sintomas que a gente pode ter numa pós-pneumectomia. A gente pode classificar essas complicações quanto ao tempo, sendo precoces ou tardias, né? Precoces quando elas ocorrem ali entre dias a semanas e tardias quando elas ocorrem entre meses a anos. Podem ocorrer por sistemas, né? Então, a complicação ocorreu no sistema pulmonar, na pleura, no sistema cardiovascular, ou então outros sistemas, foi gastrointestinal, foi neurológico, né? Qual sistema foi acometido? Então, na avaliação para essa pneumectomia, é necessária aquela avaliação pré-operatória que a gente falou lá, que é comum em todas as cirurgias, né? Que é a função pulmonar e o teste cardiopulmonar, assim como o risco cirúrgico. E monitorar esses sistemas continuamente no pós-operatório, para então entender se vai ocorrer uma expansão normal ou uma hiperexpansão daquele outro pulmão. Os fatores de risco para essas complicações pulmonares, elas envolvem DPOC, idade avançada, insuficiência cardíaca, a própria desnutrição que é inerente ao câncer, né, que ela vem junto com o câncer, porque quando o paciente descobre, ele já tem algum tempo ali, né? Tempo cirúrgico prolongado e pneumectomia direita. Então, a pneumectomia direita, nós temos mais complicações do que na esquerda, em virtude da questão anatômica. A questão do edema pulmonar após pneumectomia, né? E o suporte ventilatório, a capacidade vital e expansão daquele pulmão, né? Isso pode gerar, um momento em que gera muita mortalidade.
Na pneumonia, que é comum até 25% dos casos, né? Pode atrapalhar a ventilação do único pulmão presente, né? E as síndromes pós-pneumectomia, que é o desvio do mediastino, a compressão traqueobronca, que às vezes a forma como a gente posiciona esse paciente, a gente alivia essas compressões, né? Ou piora, né? E outra coisa que pode ocorrer é a telectasia e broncoespasmo, né? Por dificuldade mesmo daquele pulmão conseguir suprir toda a capacidade vital daquele organismo e de expelir essas secreções, né? Que são por acúmulo de líquido. Nas complicações pleurais, né, pode ocorrer o derrame pleural, né, e o hemotórax, pode ocorrer o quilotórax. O quilotórax sempre vai ser algo bem raro, né, mas se houve uma lesão no ducto linfático, nós vamos ter um quilotórax, e ele é mais difícil de tratar, né? Então, como é que eu sei que é um quilotórax? A secreção, ela vai ser leitosa. Então, é visualmente ela é definida, né? Pode ocorrer um empiema associado, então, após aquela pneumonia, eu posso ter a recorrência daquele acúmulo de secreções, onde nós temos um derrame pleural que não teve capacidade de ser absorvido, e aí vai ter que ser drenado, e às vezes nesse momento de drenagem, já é uma drenagem tardia, e ele já está numa das fases do empiema, né? Pode ocorrer uma fístula broncopleural, né? Pela essa movimentação, né? De deslocamento ali da falta do espaço, do excesso de espaço depois da remoção, aliás. Então, assim, as complicações, ela é uma cirurgia muito delicada, né? As complicações, elas vêm em vários sistemas, né? No sistema cardiovascular, pode ocorrer, então, arritmias. A mais comum é a fibrilação atrial, até 46% daqueles pacientes, né? Hérnia cardíaca, infarto do miocárdio, o tromboembolismo, tanto manifestado como TVP ou TEP, né? O tamponamento cardíaco e a hipertensão pulmonar. Nos sistemas gastrointestinal, envolve o que qualquer outra cirurgia faria, né? Que é a gastroparesia, a náusea, o vômito, né? Nesse caso, por há uma mudança ali no diafragma, pode ocorrer uma hérnia diafragmática, né? Paralisia das cordas vocais, assim como paralisia diafragmática, ocorrência, né, de um corpo estranho cirúrgico presente, quando há necessidade de colocar alguma tela, alguma coisa para segurar as estruturas, né? E o que é o pior, que é a recidiva da doença, né? Que pode ser no outro pulmão ou pode ser ali na pleura ou arcos costais. E aí já não tem muito a questão de um novo procedimento cirúrgico, né? Já é um tratamento mais conservador. Então, a mortalidade associada a uma pneumoectomia é em torno de 5,8, mas é uma mortalidade alta, né? É, quando nós temos um maior risco dessa mortalidade quando a pneumoectomia é direita, né? E quando o paciente já tem outras comorbidades. E as principais causas, então, dessa mortalidade, elas vão estar relacionadas às complicações pulmonares e cardiovasculares. Então, em resumo, né, a pneumectomia é um procedimento de alto risco, com grande impacto fisiológico e múltiplas complicações sistêmicas. Exige um monitoramento rigoroso e manejo especializado. E as complicações mais relevantes são as respiratórias, né? Onde envolve a pneumonia, a síndrome respiratória, as fístulas e as cardiovasculares.
aqui as referências que eu usei para montar essa aula. E obrigado pela presença de vocês. Continuo sem ver aqui nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta, gente? Vocês já dormiram? Sem perguntas. Quem chegou depois, vou postar aqui o link para vocês poderem assinar a lista de presença, tá? Basta assinar uma única vez, tá? Tem alguém que está tentando perguntar? O som tá ruim. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu acho que só quem vai passar no Agarran e no Base é que vai ter acesso mais a esses tipos de cirurgia. Vê de novo, tenta esse link que eu mandei de novo, de Élica. É só clicar no link. É porque não está abrindo? Beleza. Todo mundo preencheu? Se preencheu, pode ir saindo. Se não tiver dúvidas, depois eu mando o link da aula, tá? A aula fica pública mesmo, tá? Então é só acessar o link.